Geração de volta com o veterinário Marcos de Mourão Mota. Como é que surgiu a ONG, Marcos? Quer dizer, a ONG é coisa que é ditado, né? Fecha-se uma porta e abre, fecha uma janela e abre uma porta, né? A ONG, ela veio do início da minha profissão, onde eu estava acumulando alguns animais na clínica veterinária, aí comecei a ter algumas divergências com vizinhos, quer dizer, os vizinhos começaram a ter divergência comigo, devido a barulhado, latidos e etc, e papagaio cantando e falando um monte de palavrão por aí afora. Aí teve alguns processos judiciais e aí eu vi que não ia dar muito certo a quantidade de animais, e cada ano que se passa, em torno de uma média de 100 animais que chegam para mim, né, que ficam comigo, né. Então aí foi a época que eu comecei com lote, depois ampliou, hoje são 3 lotes de 1.000 metros, uma instituição de 3.000 metros. Em Joatuba, né? Em Joatuba, onde eu abrigo todos esses animais, que vem crescendo a cada ano que se passa. Sei que ainda vai esgotar, não vai ter mais espaço, eu vou ter que arrumar outro jeito, mas a ONG começou isso. Foi o acúmulo de animais na clínica, em que a vizinhança não estava vendo com bons olhos, e aí que eu tive que arrumar um espaço melhor. E como é que você mantém? Qual é o custo, né, gente? Porque para comprar ração, para tudo isso, né? Os remédios. O custo ele é bastante alto, tá? Ele sai 90% dos meus bolsos oriundos da clínica veterinária que eu pratico na Cães e Amigos, que é a clínica veterinária que eu tenho. Então, quer dizer, quem sustenta os meus bichos são todos os clientes que frequentam a clínica veterinária. Eu só tiro o dinheiro da clínica e levo para onde, né? Mas é um investimento em torno aí, computando desde a alimentação, registro de carteira, funcionários que você paga, tudo em torno de uns 15 mil reais por mês. Mas você tem alguns uns processos aí de adoção, doação, não é isso? No caso dos domésticos, os cães e gatos, a gente pega, a maioria são atropelados, envenenados, a gente trata eles mais, põe nessas feiras de adoção de bairro a bairro e tenta arrumar um outro dono. Já o silvestre, eles não podem ser doados, a legislação brasileira não permite isso, é proibido, né? Então, a gente tem um programa de apadrinhamento, são aquelas pessoas que gostam, eu quero apadrinhar essa coruja, um exemplo. Então, ela passa a nos ajudar financeiramente, ou às vezes com alimentação, com ração, e ela se torna um padrinho ou uma madrinha da instituição. A gente faz um certificadozinho, manda para a pessoa de presente e tal, tudo, e ela vai acompanhando através do Facebook todo o dia a dia desse animal. Você já tem até parceria com o IBAMA, não é isso? A gente tem parceria com o IBAMA, com o IEF e com a Polícia do Meio Ambiente. São os 3 órgãos que nos ajudam. Marcos, você recebe doação assim, em questão de dinheiro de alguém para poder te ajudar nesse custo que é tão alto? Recebo o seguinte, a ONG ela é separada, então ela tem a conta da própria ONG, né? Então as pessoas fazem doação na conta da ONG, né? Tudo ajuda, tudo. Eu não tenho nenhum preconceito, eu sou um cara humilde e simples, quer doar ração, quer doar dia, quer doar cloro, material de limpeza, a gente já recebe tudo. Não importa cuidar dos bichinhos, né? E muitos voltam para a natureza? Você consegue que eles voltem para a natureza? Pois é, Fernanda, essa é a pergunta mais triste da nossa realidade. São muito poucos animais que a gente consegue retornar para a natureza. Primeiro, porque o grau do machucado em si, né, que normalmente são fraturas expostas, que já são bastante contaminadas, porque a pessoa custa achar esse bicho no meio do mato, quando acha, até chegar nas mãos da gente, já está uma coisa com bastante infecção que você tem que acabar mutilando, amputando esse membro. As linhas de cerol, por exemplo, são os que mais mutilam as aves, né? As aves já chegam para a gente, às vezes você até consegue fazer uma sutura, uma cirurgia, mas quando você vê, o nervo foi cortado, aí ela fica de pendurada a asa, aí o animal começa a ficar tropeçando na própria asa, e você tem que fazer uma outra cirurgia e amputar essa asa, né? Então, a maioria, realmente, eles ficam mutilados, ficam aleijados, e a gente tem que acabar adotando esses animais, porque senão ele não tem condições de viver na natureza de forma alguma, né? E além disso também, o tempo de internamento é uma coisa que conta muito, né? Por exemplo, uma jaguatirica, uma onça, um lobo-guará. Se você pretende voltar com esse animal para a natureza, você tem que ficar o mínimo de tempo com ele internado na clínica. Então você ainda tem que fazer o milagre daquelas feridas cicatrizar num espaço de tempo pequeno. Porque se ele fica aí 8 meses, 9 meses internado, ele já começa a humanizar com as pessoas. Então ele já perde toda aquela defesa, o instinto silvestre, selvagem, né? E daí esse animal acaba não tendo mais condições de retornar porque ficou muito manso, né? Os filhotes também, que são grandes apreensões de início de ano, né? São animais que, devido a gente ter que pegar e tratar na mão, no colo, eles realmente são dificilmente você consegue soltar. Eles ficam muito mansos e você acaba tendo que ficar com esses animais. Né, gente? Vamos lá. E sobre os animais domésticos, depois do tratamento deles, o que acontece? Pois é, esses que não têm dono,
a gente tenta colocar nas feiras de adoção, de bairro a bairro. Então, às vezes um cliente me liga, oh, vai ter uma feira no bairro X e você pode levar, você tem direito a uma vaga, né, ou 2 vagas. Não, beleza, aí eu vou e caminho esse animal para a feira de adoção. Se eu tento 2, 3, 4 vezes e esse animal não for adotado, ou ele fica na clínica veterinária ou eu acabo levando lá para a ONG também, né? Hoje lá na ONG são em torno de 60 gatos, mais ou menos. Você já viajou, por exemplo, com um país como a África, que os animais silvestres assim vivem com mais liberdade para cuidar de algum tipo de animal do tipo? Não, para fora do Brasil não. Dentro do Brasil já. Essa semana mesmo eu vou ter que ir em Montes Claros olhar uma onça. Uma onça? Que animais você tem lá, silvestres, assim, diferentes? Lá a gente tem os passeriformes, uma grande variedade de passeriformes. Temos os psitacídeos, que são os papagaios, as maritacas e as araras, né? O que é passeriformes? Passeriformes são os passarinhos pequenininhos, né? O tranca-ferro, sabiá, o coleira, o tico-tico, são passeriformes, né? Tem os tamanduás, tem os cervídeos, né? Que são os veadinhos, jaguatiricas, cães, gatos e equinos também a gente tem. Tem uns primatas, tem uns macacos também, tem alguns, né, que ficam com algum tipo de defeito. Os gaviões também, tem bastante gavião lá também, corujas também tem bastante. Marcos, falando de uma forma geral sobre as doenças, eu costumo muito ver questão de bicheira, de berme, às vezes é porque o cachorro, por exemplo, um cachorro acontece dele ter um machucado e aquele machucado não ser tratado e depois o mosquito pousar e acontecer a bicheira. Uhum. Essa bicheira, o berme, no caso, tem tratamento ou não, em larga escala ele já não tem mais tratamento? Não, tem tratamento. Em qualquer fase da vida tem tratamento. Alguns casos a gente faz eutanásia porque às vezes a bicheira já comeu, né, o olho, o tímpano, já pegou o cérebro daquele animal, que não tem muito sentido o sofrimento para aquele animal, a gente acaba optando pela eutanásia. Mas toda bicheira, toda mias, né, com o nome mais técnico, ou berne, tem tratamento. Mesmo os animais silvestres, você sente que eles têm um retorno quando eles são cuidados? E isso é uma forma de carinho também, né? Esse cuidado que você dá para eles. Você tem um retorno deles? Tem, assim? com certeza, tem. Eles sabem que quando sou eu que estou chegando, né? Os filhotes, né, minha esposa, por exemplo, que pega mais essa parte de mamadeira, de dar para os filhotes recém-nascidos, já escuta a voz, eles já emitem um som deles também, já escuta a voz da gente. Já aconteceu assim, de você tratar um animal, você fala no caso dos cachorros e dos gatos, aí você manda, a pessoa adota, mas ele volta a receber maus tratos e volta para sua mão? Já aconteceu casos assim? Já. Como foi? Acontece muito. Infelizmente, quando você leva um cachorrinho, por exemplo, para a feira de adoção e ele é adotado, infelizmente a gente que já está nisso aí mais dia, você sabe que pode ser uma coisa definitiva e pode ser uma coisa não definitiva, né? E pior ainda, às vezes ele te devolve aquele animal, ele pega um filhotezinho na sua mão e te devolve 4, 5 meses depois. E você tem que receber esse animal de volta, né? Ele está devolvendo, é melhor do que soltar na rua e te devolver. Então você tem que calar a boca e receber esse animal de volta. E muitas vezes já passou daquela fase de filhote, já passou daquela fase gostosa, já está um animal com muito mais dificuldade de você arrumar um dono. Isso acontece com frequência, muito, infelizmente. Ô, Max, parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado, boa sorte. Fernanda. Os bichos agradecem a gente também, né? Obrigada a vocês também da Escola Estadual Celso Machado pela presença. A você que nos acompanhou. Acompanhe Geração pelo YouTube também, pelo Twitter. E até a próxima. Tchau.